Bom dia, então, para todas as pessoas presentes. Essa reunião vai ser uma reunião mais técnica, vamos dizer, né? Quem já está acostumado a participar já sabe como acontece. A gente vai procurar ficar dentro do tempo e ser bem breve. Para quem não me conhece, eu sou Daniele Janotti, estou na direção da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas desde 2024, uma equipe maravilhosa aqui. Hoje, nessa reunião, nós estamos com a equipe da divisão de projetos, planejamento e desenvolvimento de pessoas, que é a DPDP, que fica à frente do PDP, do planejamento do PDP. Tá? A Alessandra, a Camila e a Amanda, que daqui a pouco elas que vão assumir a parte operação técnica aí da reunião, e aí elas se apresentam, tá? Queria aproveitar nesse momento, aproveitar aí a presença da Josiana, que conseguiu aí nos dar essa oportunidade dela estar com a gente nesse momento, para que ela pudesse fazer uma fala de abertura e acolhida a cada um de vocês. Te passo a palavra, Josi. Bom dia a todas as pessoas presentes. Vocês me ouvem bem? Ouvem? Bom, queria agradecer, primeiramente, né? Queria agradecer a equipe da DDP, da Progep, que está aí todos os anos, né? Conduzindo essa questão do planejamento das nossas, antes a gente denominava capacitações, hoje com o novo decreto a gente foca mais nas ações de desenvolvimento, mas o que importa é que a gente faça um planejamento para que no ano seguinte, né, a gente dê prioridade àquilo que de fato são as lacunas de capacitação, aquilo que a nossa comunidade necessita, sempre focando, né, no PDI da UFES, na missão institucional do CAN. Estou vendo Vanessa aqui, né, pensando no CAN, porque nós temos unidades muito diversas dentro da universidade, então é importante que vocês compreendam que nós sozinhos, e aí nós, eu digo Progep, DDP, nós não conseguimos dimensionar todas as ações de desenvolvimento que são necessárias para as diversas unidades da UFES. Daí a importância, né, da participação de vocês, como indicados representantes, na interlocução com as chefias, com as pessoas servidoras, para, de fato, identificar, né, quais são essas ações que são necessárias e nós conduzirmos dentro do planejamento do próximo ano, como a gente tem vindo feito nos anos anteriores, né? Sem me delongar mais, a Dani já falou aí da equipe, que é uma equipe desse tamanhozinho, mas que é gigante, porque são pessoas super comprometidas, né? Super dispostas, e estão sempre aí na linha de frente, junto com a gente, dando todo o suporte, e por isso, né, mais uma vez, contamos com vocês, com a participação de vocês, para nos ajudar a lembrar as chefias, dos prazos, dos acessos, das homologações, de tudo que precisa ser feito, porque a gente tem um cronograma que não é desenvolvido por nós, que é um cronograma do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Nós temos prazo para encaminhar o nosso PDP homologado. Se nós não cuidarmos desse prazo, né? A gente corre o risco de não ter o PDP validado, e isso compromete o envio do orçamento que a gente tem para as ações de desenvolvimento do próximo ano. Então, tudo isso é um ciclo que a gente precisa cuidar para que esse ciclo todo ano a gente consiga cumprir, tá? Obrigada a todas as pessoas que disponibilizaram esse tempinho para estar aqui. Eu também estarei, tá, Dani? Consegui liberar minha agenda para participar durante todo o momento. Então, estarei aqui também aprendendo com vocês. Muito obrigada, retorno a palavra. Obrigada, Josi. Registrar também aí o apoio de sempre do Julaisson. Julaisson, ele é da divisão... Gestão da informação. Gestão da informação. Eu tentando pensar aqui, de gestão da informação da Progep. Como alguns representantes manifestaram que não poderiam estar, a gente ficou pensando na melhor forma de gravar. E aí o Julaisson está nos dando esse apoio, nós estamos fazendo um teste, tá, gente? Mas eu acho que vai dar certo. Por isso que o Julaisson está 3 vezes aqui. A gente até bem como o Julaisson já é bom, 3 então é ótimo. Ele está gravando em 2 computadores, colocando no YouTube, para que aí, de repente, assim que terminar a reunião, o link do YouTube já fica disponível para quem não pôde estar. Esse é o nosso plano e vai dar certo, né? Assim a gente consegue nivelar bem as informações.
Então, a Josi já fez os agradecimentos aí, né? Então, vocês são esses braços. A Progep, a DDP, nesse momento, em vários outros, né? Mas em especial nesse momento, funciona como uma assessoria de vocês. A gente faz essa ponte entre o que realmente a gente precisa executar, o que vocês estão planejando, e a gente vai vendo os meios necessários para isso, né? E aí eu queria registrar uma questão. Desde 2019, com a nova Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, quem participou com a gente, sempre como representante ou envolvido aí no processo de 2019 para cá, percebeu que foram muitas as mudanças que aconteceram. E elas continuam acontecendo, como vocês vão ver hoje na apresentação das meninas. Então, é importante que, ao participar do processo, a gente também seja crítico, faça as nossas avaliações, porque é sempre passível de mudança. Então, a gente está sempre também passando as nossas avaliações, né, para o Ministério de Gestão e Inovação, e vocês vão ver que eles já implementaram para esse novo sistema, eu não vou falar, as meninas vão falar aí, já implementaram, já facilitaram muito a nossa vida. Então, muitas das questões que a gente ficava achando assim, meu Deus, mas não é possível, será que a gente está ficando doido, porque tem que fazer isso, tem que fazer dessa forma, eles já resolveram, né? E aí, muitas ainda a gente vai poder resolver. Então, registrar isso aí em relação à PNDP. E aí, para finalizar, a Josi falou que todo ano é um ciclo, né? É um ciclo que ocorre, que ele é startado nesse momento, na verdade já foi startado agora há pouco, quando vocês começaram a ser indicados pelos gestores, começaram a acessar o sistema, já foi startado lá atrás. E esse ciclo, ele vai impactar na oferta das ações de desenvolvimento, e não só na oferta, nos servidores participando das ações de desenvolvimento, efetivamente, né? Então, para quem, de repente, é novo por aqui, eu trouxe um exemplo prático do que vai acontecer na próxima semana com uma ação de desenvolvimento. A partir de segunda-feira, vocês devem ter visto aí no e-mail, alguns aqui talvez até estejam inscritos, vai acontecer a ação Acessibilidade no Ambiente Acadêmico, acho que é esse o nome. E essa ação está lotada, tá? Número de vagas esgotados, já estamos recebendo e-mails para fazer uma lista de espera para a gente tentar viabilizar uma segunda turma. Como que nasceu essa ação que vai acontecer segunda, quarta e sexta da semana que vem aqui na DDP, nas tardes? Ela nasceu lá atrás, no ano passado, no levantamento de necessidade de desenvolvimento, que o CCHN foi um centro que colocou essa necessidade, depois ele colocou como prioridade essa necessidade, e que poderia ser executado através de um servidor da UFES, né, que fosse capacitado nessa área. E aí essa ação, ela foi para o edital de seleção de facilitadores, e agora ela vai acontecer. Então, assim, o que a gente está começando a fazer hoje vai impactar lá na frente. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? A informação que a gente para coletar com a nossa equipe, que a gente para dialogar. Aqui estão só os representantes. Nesse momento não vieram ainda as chefias, mas assim, vocês são essa ponte entre os servidores e as chefias. Os servidores saberem que esse é o momento de colocar quais são as necessidades, né? E a chefia procurar ouvir nesse momento. Então, porque isso pode impactar lá no ano que vem nas ações que serão executadas e nas ações que serão contratadas, nas diárias e passagens que serão aprovadas para determinadas ações, enfim. Então, esses são os impactos aí. Então, finalizo por aqui minha fala e passo a palavra para a Camila e para a Alessandra, que vão conduzir esse momento técnico do treinamento, né, efetivamente. Obrigada. Bom dia, pessoal. Estão me escutando bem? Sim, né? A Alessandra vai compartilhar a apresentação. Meu nome é Camila, para quem não me conhece, eu trabalho na divisão de projetos de desenvolvimento de pessoas. Agora na equipe estamos em 3, eu, a Alessandra e a Amanda. A Cris, muita gente conhece, está afastada para doutorado.
E a gente tem trabalhado desde 2019, né, quando eu lançado o decreto com o PDP, e todo ano é uma evolução. Esse ano temos bastantes mudanças, mas parece que está tudo mais simples, né? O órgão central lançou esse sistema novo, mas o objetivo é que ficasse mais simples e a gente está com expectativa boa. Então, primeiro, eu queria agradecer a presença e disponibilidade de vocês. A gente sabe que todos já têm suas atividades e demandas nas unidades, né? Sempre muita coisa. Então, a gente agradece por se disponibilizarem e contribuir com esse processo, que é bastante importante, né, na universidade. O PDP ele é construído com a participação das unidades e, como a Josi falou, é difícil a nossa equipe conseguir chegar a cada equipe dentro das unidades. Então, os representantes eles são muito importantes nesse processo. Então, hoje a gente vai falar sobre o que mudou no PDP 2027, essa nova metodologia, o papel dos representantes, como identificar e registrar as necessidades e também um pouco sobre o novo sistema Desenvolve Gov. E a ideia, como eu falei, é que esse ano o processo seja mais simples para todos e o órgão central já construiu esse novo sistema com esse objetivo, né, de centralizar tudo dentro do sistema. Então, assim, é novo para a gente também, o sistema foi lançado agora em julho, então a gente, junto com vocês, a gente vai avançando etapa a etapa, né, conjuntamente. Então, voltando, Alessandra, volta um slide. Só relembrando o que é o PDP, né, não sei se todos aqui eu acho que a maioria já foi representante, mas tem umas pessoas novas também. Então, o PDP ele é o principal instrumento da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas e é o que utilizamos para registrar as necessidades de desenvolvimento da universidade. E a partir dessas necessidades, como a Dani falou, a gente planeja as ações de desenvolvimento que serão ofertadas no próximo ano. Então, de forma bem simples, o PDP ele nos ajuda a entender o que a universidade precisa desenvolver nos servidores e a organizar esse planejamento. Pode passar. Então, nesse ano, teremos algumas mudanças importantes, né? Do ano passado para esse, temos 3 mudanças principais. A primeira é a mudança do sistema, que a gente saiu do portal CIPEC e passou para o Desenvolve Gov. E até por isso que a gente está começando esse planejamento mais tarde, que geralmente a gente faz o levantamento das necessidades em julho, mas a gente estava esperando o lançamento do sistema e todas as atualizações. A segunda mudança é que a gente vai procurar trabalhar com necessidades de desenvolvimento mais abrangentes, evitando uma fragmentação muito grande. E a terceira mudança é uma mudança importante na forma de fazer o levantamento, que impacta muito vocês, que nos anos anteriores as equipes respondiam a uma enquete no Google Forms, que a gente disponibilizava para cada unidade estratégica, e depois vocês, representantes, cadastravam todas as necessidades da unidade no portal CIPEC. Aí, neste ano, nós fomos orientados, e a gente está com expectativa boa de que funcione, a gente vai fazer o levantamento diretamente no Desenvolve Gov, sem usar um instrumento externo, né, como enquete, assim. Então, as equipes vão se reunir, como já faziam, para identificar suas necessidades, e as próprias chefias, em vez de responderem ao Google Forms, né, como a gente fazia, vão fazer o registro no próprio sistema Desenvolve Gov. Então, com isso, o papel de vocês muda um pouco, né? Antes, vocês que faziam o cadastro dessas necessidades, e agora vão ser as equipes. Vocês continuam sendo fundamentais, mas passam a atuar principalmente como facilitadores, orientando e apoiando essas equipes e as chefias. Pode passar. Esse é o cronograma geral disponibilizado pelo órgão central. Na primeira etapa, nós pedimos que os representantes e os gestores estratégicos acessassem o sistema
para que a gente pudesse localizá-los e atribuir os perfis correspondentes, que são os de representantes, né, para vocês, e de chefia PDP para os gestores. Aí agora estamos na segunda etapa, que é essa etapa, né, fundamental, que é o cadastro das necessidades, que, né, eles liberaram no sistema desde segunda, mas aqui na UFES a gente vai começar a partir de hoje, né? Mais tarde a gente vai mandar os e-mails orientativos para as chefias, para os servidores também, falando que está acontecendo essa etapa, e para vocês, um e-mail, né, com o guia, outras orientações. Então, o cadastro de necessidades vai até 11 de setembro. Depois teremos a validação pelas chefias, na verdade, pelos gestores estratégicos, né, que tem o perfil de chefia PDP, e etapa 4, priorização das necessidades de toda a UFES pela DDP, e etapa 5, aprovação do PDP pelo reitor. Então, nosso foco agora é fazer um bom levantamento das necessidades, né? Etapa 2, junto às equipes, porque tudo que vem depois disso depende desse levantamento, né? De agora até o ano que vem, nas ações que são ofertadas, tudo isso. Pode passar. E como que será na prática esse processo? A nossa metodologia pode ser resumida assim. Primeiro, tem a indicação e a capacitação dos representantes, né, que é o que estamos fazendo hoje. Depois, tem a identificação das necessidades de desenvolvimento pelas equipes de trabalho e registro pela chefia. Então, cada equipe de trabalho, ou seja, os subsetores, né, eles identificam as necessidades e as chefias desses subsetores fazem um registro no Desenvolve Gov. E uma observação importante é a diferença entre os perfis no sistema, né, que tem o perfil usuário PDP, tem o perfil chefia PDP, tem o perfil representante de vocês. Então, usuário PDP e representante, a diferença. Uma novidade, né, esse ano, é que qualquer servidor da UFES que acessar o sistema Desenvolve Gov estará cadastrado automaticamente no perfil usuário PDP. Então, qualquer pessoa que acessar o sistema vai conseguir cadastrar a necessidade para a sua unidade de exercício. Só que, como a intenção, assim, desde já tem uns 2 anos, não é cadastrar necessidades individualizadas, a gente vai fazer essa divulgação hoje por e-mail apenas para chefias internas com essa instrução, para que as chefias internas acessem o sistema, elas vão ter esse perfil de usuário PDP e elas cadastrem essas necessidades. Então, a gente vai pedir que as chefias se reúnam em equipe e elas façam esse cadastramento, né? E agora, vocês, representantes, têm um perfil um pouco diferente. Vocês conseguem cadastrar as necessidades para todas as subunidades da sua unidade estratégica. Então, por exemplo, quem é o representante da Progep, por exemplo, vai conseguir cadastrar as necessidades para a sua unidade de exercício, mas para todas as subunidades da Progep, para a unidade estratégica, inclusive para outras unidades da UFES. Então, quem tiver necessidade, assim, uma sugestão de necessidade para outras unidades, também consegue cadastrar. Então, daí vem a importância de vocês se reunirem com gestores estratégicos para pensar em necessidades para a unidade como um todo, né? Para a unidade estratégica. Por quê? Aquela equipe de trabalho e aquela chefia da subunidade vai conseguir cadastrar apenas necessidade para a unidade deles. E, terceiro, os gestores, a terceira etapa, né, da metodologia, os gestores da unidade estratégica vão conseguir agrupar as necessidades parecidas ou iguais e vão validar essas necessidades. Aí eles têm o perfil de chefia PDP. Então, o gestor estratégico vai conseguir verificar todas as necessidades cadastradas nas subunidades dele, né, da unidade dele, e vai conseguir validar essas necessidades. E, por último, a DDP faz a análise e priorização de todas as unidades, das necessidades de todas as unidades da UFES. Então, de forma resumida, a equipe identifica as necessidades em reunião,
A chefia imediata cadastra no sistema, o gestor da unidade estratégica agrupa as necessidades semelhantes e valida essas necessidades. Aí todas as necessidades da UFES passam para a gestão de pessoas, que é a DDP no caso, que analisa e prioriza e gera o PDP final, né? Pode passar. Aí depois, com o PDP pronto, a gente tem outras etapas ainda. Primeiro, a gente tem a consulta pública, que a gente disponibiliza o PDP completo em PDF para todos os servidores, né, para sugestões, comentários e críticas. E, posteriormente, depois da consulta pública, vai para aprovação pelo gestor máximo do órgão e envio ao órgão central do CIPEC. Então, na etapa 6, o PDP está finalizado. Aí depois a gente tem as etapas de preenchimento, que vai acontecer lá para. Geralmente acontece em outubro, mas esse ano, como passou um mês para frente, né? A gente talvez final de outubro, começo de novembro, preenchimento das listas de afastamento pelos gestores estratégicos, que é uma planilha com todos os servidores que planejam se afastar para capacitação no próximo ano, em 2027, tanto licença de capacitação, mestrado e doutorado, e também a identificação da lista com as necessidades e ações prioritárias das unidades estratégicas com custeio, né? Que são, dentre todas as necessidades da unidade, o gestor escolhe quais que são prioridades para ter custeio no ano que vem. Então, assim, se tem algum congresso em vista na área, ou algum curso para ser ofertado tanto pela DP ou por contratação externa. Então, entra tudo nessa lista aqui. Pode passar. E dentro desse processo, qual exatamente que vai ser o papel dos representantes? Vocês serão os interlocutores entre a unidade e a DDP, prestando esse apoio, né, aos servidores e chefias, vão ajudar a divulgar o processo internamente, incentivar as equipes a se reunirem e orientar sobre a identificação e descrição das necessidades. Também vão apoiar os gestores no agrupamento das necessidades. Isso. E também auxiliar nessas etapas de afastamento e ações prioritárias. Então, reforçando a ideia, o papel de vocês é facilitar esse processo dentro da unidade e fazer essa ponte com a nossa equipe. É isso. A Alessandra vai falar um pouco. Vou continuar agora. Bom dia a todos, né? Meu nome é Alessandra, eu trabalho na divisão de projetos de desenvolvimento de pessoas com a Camila e com a Amanda, que também está aí na reunião, né? E eu vou entrar agora mais na parte de mostrar mais o sistema, na parte mais prática mesmo, né? Ela mostrou os conceitos, mostrar como que é esse cadastro mesmo, né? Como falado, temos um novo sistema que chama Desenvolve Gov, e ele veio para simplificar os fluxos, né, de trabalho, reduzir as atividades operacionais e facilitar o planejamento e o gerenciamento das necessidades de desenvolvimento. Esse é o link do sistema. Eu vou terminar de apresentar alguns slides aqui para ter um panorama geral e depois vou acessar aqui para mostrar para vocês passo a passo como é. Quem já trabalhou nos outros anos no PDP, no portal CIPEC, que era o anterior, vai ver que mudou muito, assim, tá? Tem bem menos perguntas, está muito mais intuitivo, né? Está bem mais tranquilo mesmo, em relação ao sistema, né? De realizar o cadastro. Está passando. Vou falar brevemente quais são os passos aqui para vocês terem uma noção e depois mostrar lá no sistema como é que é, né? Quando entrar no sistema, vai ter que selecionar a unidade a qual aquela necessidade está vinculada. E aí há uma diferença entre os perfis, como a Camila falou, né? A chefia, quando for acessar, ela vai estar em um perfil que se chama usuário PDP. Então, ela vai conseguir cadastrar necessidades apenas para a unidade de exercício dela, não tem como alterar. Vocês já têm um perfil um pouquinho diferente, que é de representante, então vai conseguir selecionar, marcar um xizinho lá, né, no quadradinho, selecionar dentre todas as unidades da UFES.
Nesse sistema, agora tem uma diferença já central quando você vai cadastrar em diferenciar o que é necessidade transversal e o que é necessidade não transversal. Já entra de cara, já tem que selecionar qual que é que você vai cadastrar. Tá amarelinho aqui porque tá com um link, depois eu vou mostrar para vocês melhor qual que é essa lista, para vocês terem uma ideia. Mas, basicamente, a transversal, ela é uma necessidade comum a diversos ou quase todos os órgãos da administração pública federal. E já foi mapeado assim a temática e a descrição da necessidade mesmo pelo órgão central. Quando entrar no sistema e selecionar necessidade transversal, você vai só conseguir selecionar o que já está lá dentro. É uma lista bem grande assim, né? Como vocês vão poder ver, eu vou mostrar depois, mas é para selecionar o que já está lá. Aí não encontrei nenhuma transversal, posso ir para não transversal, que são aquelas mais específicas de alguns órgãos ou de algumas áreas dentro do órgão, né? Aí a temática já está mapeada lá, vai ter que selecionar a temática, mas aí vai ser possível escrever mesmo, tem um campo aberto para escrever a necessidade lá dentro. Então, essa é a diferença entre essas duas necessidades. Aí depois o cadastro em si, após selecionar, segue parecido, né? Vai se selecionar um eixo temático geral, um tema geral, que está lá disponível, e identificar a necessidade, ou selecionar dentre as opções disponíveis, se for transversal, ou escrever no campo aberto, se for não transversal. Depois, vai ter que se informar se o nível de proficiência, né? Se é básico, intermediário, avançado, ou para solucionar com pós-graduação. E, por fim, a unidade da federação e a quantidade de servidores. No nosso caso, vai ser sempre Espírito Santo, né? E a quantidade de servidores que tem aquela necessidade. 1, 2, 3, 4, enfim, quantos servidores forem daquela unidade, né? Ou que tiver direcionado àquela necessidade. Bom, olhando para esses passos aqui, né? Já está bem mais simples de como era no portal CIPEC anterior, e o centro mesmo fica em responder essa pergunta central, que é: o que essa equipe precisa desenvolver para realizar melhor o seu trabalho? Então, a ideia é essa: identificar quais os conhecimentos, as capacidades, as habilidades que aquela equipe, ou que seja a equipe toda, ou que seja um servidor, né, precisa desenvolver para realizar melhor o seu trabalho e atingir os objetivos institucionais. Então, essa é a pergunta central que se deve ter quando as equipes forem se reunir, né, para identificar as necessidades. Devem ser selecionadas preferencialmente as necessidades já mapeadas disponíveis no Desenvolve Gov, porque é uma lista bem grande de necessidades mapeadas lá, já descritas, né? E utilizar as não transversais só realmente quando não tiver nada né, que atenda naquela lista já mapeada. Porque ao selecionar essas já mapeadas, facilita demais as etapas seguintes do gestor e da gestão de pessoas, sem ficar aquela lista enorme depois do PDP com 1000 necessidades que são muito semelhantes. Não é necessário escrever lá uma necessidade, pegar o exemplo clássico do Excel, né? Uma para o Excel, uma para o Calc, uma para o Google Planilhas, e, enfim, né? Ficar fragmentando a necessidade. Ela pode ser mais geral, ela deve, né, na verdade, ser mais geral mesmo, para poder, nos próximos passos, o gestor e a unidade de gestão de pessoas conseguirem identificar melhor como atender aquela necessidade. Porque se todo mundo colocar uma coisa diferente, fica difícil de analisar. Agora, se todo mundo selecionar ela igualzinha, ao agrupar no final, a gente vai saber quais unidades e quantos servidores da UFES toda têm aquela mesma necessidade. E aí fica mais fácil de entender quais têm mais servidores necessitando, né? E quais necessidades foram mais solicitadas também, e outras análises. Então, o foco é utilizar o que está lá. Se não tiver, aí sim descrever. A necessidade, ela deve ser abrangente, então não fragmentar, né? Ela não deve informar um curso ou a ação mesmo, né? Que vai atender aquela necessidade, o evento, o curso. Ela deve descrever o que precisa ser desenvolvido, né? Qual capacidade precisa ser desenvolvida. É uma necessidade por registro, então não posso colocar uma necessidade assim que informe aprender Excel, comunicação institucional e licitação, tudo na mesa, que às vezes ocorre assim, né? Cada coisa é uma necessidade, cada tema desse é uma necessidade,
para depois a gente conseguir trabalhar com esses dados e juntar, né, da UFES toda. Verbos no infinitivo, né, aprender, usar, aplicar, enfim. Depois eu vou mostrar, tá? Para vocês no sistema direitinho. Os qualificadores também vou mostrar na próxima tela e os eixos temáticos que melhor se adequem, né, àquela necessidade. Ela deve ser objetiva. Não, o campo lá para escrever é até meio grande, cabe um monte de caractere, mas assim, ela deve ser, como eu vou mostrar nos exemplos, deve ser curta, assim, né? Simples, para poder ser direta e objetiva. E ela deve evitar descrições genéricas, como, por exemplo, colocar: minha necessidade é aperfeiçoar conhecimentos, melhorar habilidades. Eu tenho que falar o quê? Quais conhecimentos, quais habilidades, né? Quais atitudes, capacidades eu preciso desenvolver. É citar exatamente. Aí aqui vou mostrar, acho que já é a próxima tela, alguns exemplos adequados. Na coluna aqui da direita, né, o exemplo, tá vendo que elas são bem curtas e objetivas, assim. Eu tenho sempre um verbo mais um objeto, como elaborar. Elaborar o quê? Estudos técnicos preliminares. Conduzir o quê? Processos licitatórios. É bem direto, assim, né? Elaborar plano de desenvolvimento de pessoas, e assim por diante aqui, ou verbo e objeto, ou um verbo, objeto e um qualificador, se ajudar a direcionar melhor o que é aquela necessidade. Por exemplo, o do estudo técnico ali tem elaborar estudos técnicos preliminares. Ou eu posso botar um qualificador: elaborar estudos técnicos preliminares para contratação de soluções de tecnologia da informação, uma coisa direcionada, específica. Então, só se precisar direcionar, a gente vai colocar. Esses exemplos estão nos guias também, tá? Que nós vamos disponibilizar, depois eu vou mostrar onde que vai estar o guia, a apresentação, de slides, o vídeo do YouTube, tudo vai estar disponível para vocês no portal. Vou avançar aqui. Eu vou acessar agora o sistema mesmo, para vocês verem como ele é, e para aplicar, né, isso que a gente foi falando aqui. Deixa eu compartilhar a tela do... né? A tela do sistema. Ele é acessado com a senha, né, do GovBR, então as chefias vão conseguir acessar. Demorei muito para entrar, deixa eu voltar. Vai aparecer meu login. Aí, ao acessar com o login, né, do GovBR, essa é a cara do sistema que vocês, representantes, vão ter. Eu estou no perfil aqui como usuário PDP, perfil de representante. Vou botar do ladinho. Tá vendo que ele é bem simples, assim, ele tem essa tela inicial que mostra aqui que está em elaboração, né, o PDP na UFES. Se eu clicar aqui em necessidades, já vai mostrar aquelas que eu já cadastrei, tem umas aqui só como exemplo, né? E eu posso clicar aqui em nova necessidade, ou aqui também do ladinho, tá vendo? Cadastrar necessidade de desenvolvimento, ele vai para o mesmo botão, né? Ele vai para essa mesma tela aqui geral, de cadastrar nova necessidade. Aí a primeira coisa vai ser selecionar as unidades. Vocês, representantes, vão ter acesso a todas as unidades da UFES, tá vendo? Uma lista bem grande aqui. Inclusive, vocês vão ver que tem uma outra unidade aqui que já foi extinta da UFES, a gente está no trabalho de ir eliminando essas, tá? Então, algumas já foram eliminadas, mas algumas estão aqui ainda. Aí, se atentem a isso, a não selecionar alguma que já foi extinta, né? Toma cuidado com o nome da unidade. Vocês vão ver assim, se for incluir algum caso, né, vocês incluam alguma necessidade com o gestor estratégico. Vai ter que clicar aqui e selecionar. A chefia, quando for acessar, ela não vai ver assim, já vai aparecer aqui o nome da unidade dela de exercício. Então, já vai estar fixada aqui a unidade, ela vai só avançar, né, e já vai conseguir cadastrar. Vocês vão selecionar a lista assim. Caso tenha que incluir, vão perceber que está em ordem alfabética de unidade estratégica, para dar uma facilitada aqui, porque começa pelo código, né? Mas começa com Aldinha, IBC, o centro, ele está em ordem de unidade estratégica, tá? Então, aí vai seguindo aqui até lá embaixo, até dá para ir puxando aqui, enfim, em ordem PROAD, enfim, as pró-reitorias. Vou selecionar alguma aqui só para de artes. Aí, avancei. Aí vem aquela etapa, né, de já selecionar logo de cara aqui se ela é transversal ou não transversal. Prioritariamente, ir direto para transversal, né?
A lista de transversais e não transversais também vão estar nesse lugar que eu vou falar, lá no portal Desenvolve Pessoas, tá? Caso queiram olhar antes, assim, né, a listagem. Mas se não, aqui no sistema é fácil também. Clicou em necessidade transversal, já de cara vai selecionar o eixo temático. Aí são vários eixos, não tantos assim, tá vendo? Mas são vários aqui, né? Vocês vão ler, selecionar, vou selecionar um aqui, comunicação institucional. Ao selecionar, já são carregadas aqui diversas necessidades que estão vinculadas a esse tema geral. Então, eu posso selecionar aqui, posso dar um Ctrl F também, se for o caso, né? Dá para pesquisar também, caso achem que pode ajudar, né? Ou então procurar aqui com a necessidade que atenda. Por exemplo, vou selecionar aqui, produzir conteúdos audiovisuais. Tem que selecionar uma só por vez, no caso, né? Se for mais de uma, tem que voltar e fazer todo o processo. Aquela coisa que cada necessidade é de um objeto apenas, né? De um assunto apenas. Então, selecionei. Vou avançar. Próximo. E aí já vai direto aqui para selecionar a proficiência. Básico, intermediário, avançado ou pós-graduação. Seleciona aquele mais adequado. Próximo. Aqui vai ser sempre Espírito Santo. E a quantidade de servidores vai depender de cada unidade. No caso, vou botar aqui 3, que somos 3 na nossa equipe. Só como exemplo, né? Finalizar. Confirmar. Confirmar. Pronto. Já foi cadastrado. Eu consigo ver ela aqui em minhas necessidades. Cada chefia, ou vocês também se cadastrarem em alguma, né? O que for cadastrado vai aparecer aqui. No momento, só vai aparecer para vocês, tá? Na etapa do gestor de validação, depois do dia 11 de setembro, aí ele vai conseguir ver todas e validar. Mas nesse momento, por enquanto, fica a visualização das necessidades que você cadastrou. Tanto que é minhas necessidades, né? O nome do campo aqui. Então, no sistema, é basicamente isso. Eu vou mostrar agora um exemplo de não transversal, para vocês verem como é. É bem similar. Vou pegar esse aqui primeiro. Avançar. Aí, não transversal. Vou selecionar o eixo aqui temático. São eixos diferentes daqueles que estão lá, tá? Nas transversais. São outros eixos bem específicos, tá vendo? Agricultura familiar e reforma agrária, aviação civil. São outros eixos, talvez nem... Tem aqui, educação superior e regulação educacional, educação profissional e tecnológica, talvez eu utilize alguns, mas provavelmente são de necessidade de órgãos assim, bem específicos, sabe? Mas vamos supor que a gente escolha essa daqui, ó, educação superior e regulação. Aí é preciso descrever aqui. Então, vou ter que escrever uma necessidade aqui. Não pensei em um exemplo para escrever, vou colocar qualquer coisa, vou só aprender aqui. Sobre educação superior. Tem que ser básico, né? O verbo, aprender o quê, né? E próximo. Aí a mesma coisa depois. Vamos supor que seja para pós-graduação, né? Pensando um mestrado, um doutorado. Aí, Espírito Santo, vamos supor que seja de um servidor. E finalizar é a mesma coisa. Aí, se eu vier aqui minhas necessidades, ela já vai aparecer aqui, ó. Aí aqui eu posso excluir, cadastrei como exemplo, ou cadastrei errado, posso excluir, ou posso editar, também entrar aqui e editar, ou só visualizar o que está feito. Então, está bem simples nessa questão. O sistema é basicamente isso, depois a gente vai abrir para perguntas, né, se alguém tiver alguma questão. E eu vou mostrar para vocês agora, para já finalizar, onde vocês podem ver esses materiais, né, acompanhar todo o PDP, a elaboração do PDP 27 e ter acesso aos materiais de apoio. Nós vamos compartilhar por e-mail também, né? Mas vão estar sempre disponíveis aqui. Não sei se todos conhecem, esse é o nosso portal, né? Foi idealizado ali e entrou... foi esse ano, lembra? Foi esse ano passado. O ano está correndo, né? Mas que já está disponível para vocês aqui com todas as informações vinculadas ao desenvolvimento, né? De pessoas da UFES. Esse é o portal novo, foi realizado em parceria com a SEAD. Aí tem várias coisas aqui, dentre elas o PDP. Aí já temos um quadradinho aqui para o PDP 27. Aí tem o que é o PDP, tem aqui a legislação, caso alguém queira se aprofundar mais, né, tem o link também do site do governo aqui sobre a legislação.
e tem todas as etapas aqui, a proposta, o cronograma, um cronograma mais detalhado, não é aquele que foi apresentado aqui, é um mais detalhadinho do passo a passo da UFES, como é que são as datas e tudo. Aqui temos a lista de gestores de cada unidade e os representantes também, caso queiram consultar. E aqui já estão disponíveis os guias, né? O material tem um guia de usuário, que é mais voltado para o sistema mesmo, né? Para mostrar esse passo a passo que nós apresentamos agora, como acessar, como preencher cada campo. Um segundo guia que é mais voltado a entender, assim, como que eu tenho que identificar a necessidade, sabe? Levantar, escrever ela, ou então identificar. É mais voltado ao centro ali, né? De identificação da necessidade. Aqui o link mostrando a lista de eixos temáticos e necessidades que já estão no sistema, as transversais, e uma outra planilha aqui mostrando os eixos não transversais, né? Para já, caso queiram já consultar antes do sistema. E aqui o link do próprio Desenvolve Gov. Eu vou mostrar só a carinha aqui dos guias para vocês. São daqueles links, né? Que eu mostrei antes. Então tem um guia aqui do usuário. Mostra a contextualização e tudo. Mostra como cadastrar a necessidade passo a passo no sistema. Então tem tudo aqui já apresentando. Não vou mostrar agora passo a passo, né? É o que a gente já falou, mas tem aqui disponível. O outro guia, que é o que eu falei do registro, né, de necessidades, um pouco mais teórico, né, falando o que é necessidade transversal, o que é não transversal, como cadastrar, o que é, né, como descrever, se for necessário descrever, né, manualmente alguma necessidade, como ela é, como deve ser descrita, tem um exemplo de como não deve ser também aqui, então tem um detalhamento melhor de como deve ser a necessidade descrita. E para finalizar, as duas planilhas que tem a listagem já do sistema de necessidades mapeadas, que tem o eixo temático na primeira coluna e a necessidade em si já na segunda coluna. Quando eu mostrei lá, que eu selecionei, né, um tema, apaguei aqui, selecionei o tema, e aí vai ter essas opções, tipo, a ciência e análise de dados. Ao selecionar essa temática lá no sistema, vão aparecer todas essas necessidades aqui. Então, se a unidade, vocês acharem mais interessante já pesquisar aqui na planilha, já entra lá no sistema, já consegue localizar de uma vez, dá para pesquisar, né, dar um Ctrl F aqui, pesquisar. Então, tem a listagem toda, tá vendo? São, deixa eu ver quantas aqui. 479, deve ser, né? 400, quase 480 necessidades já mapeadas no sistema. Então, são muitas, assim, sabe? Se eu der um Ctrl F aqui e pesquisar o que eu falei do Excel, eu escrevi errado, né? Excel. Já vai aparecer, tá vendo? Não preciso botar uma não transversal e escrever, né? Já tem aqui. Ou de acessibilidade, nem sei se tem, tá? Estou pesquisando aqui agora. Acessibilidade. Tem 7, tá vendo? Acessibilidade aqui. Então, você vai ver qual que se adequa mais, já escolhe o tema, né? Então, e a última planilha é a dos eixos temáticos não transversais. Aí tem os temas aqui. O que está no sistema é essa coluna do meio só, tá? Essa coluna B. Aqui as outras são só para apoio, para identificar o que ela significa, né? E que deve ser usada apenas assim, caso realmente não tenha nas transversais que já estão lá no sistema, tá? E aí, voltando aqui para a apresentação. Aqui está o nosso contato, né? O nosso e-mail. O contato principal nosso é esse e-mail aqui. Então, se tiverem dúvidas assim específicas da unidade ou não ficou muito claro lendo os materiais, quer algum contato a mais, assim, entre em contato com a gente por esse e-mail, a gente agenda a reunião, seja presencial, se for possível, né, ou online, a gente agenda individual com vocês, né, essa reunião. Aqui é o nome do nosso setor e aqui é o link do portal que eu acabei de mostrar já. E aí, acho que encerramos aqui, assim, a apresentação, né, não sei se Camila, Dani, quer complementar alguma coisa, senão a gente pode abrir para perguntas, eu acho, né? Se houver, não vi se tem alguma no chat já. Acho que não, depois eu vejo. Obrigada, Alessandra. No chat tinham várias, a Camila já foi respondendo. Camila já foi. Beleza. Já. Acho que o que tinha de perguntas no chat, a Camila respondeu. Sobre a programação de afastamento, é sempre uma dúvida, a gente já recebeu vários e-mails, né, esse ano, porque as pessoas que querem se afastar para 2027 já começam a perguntar porque precisam colocar nos processos de licença capacitação
e nos processos de afastamento. Então, precisa aguardar, porque a gente não tem ainda essa programação de 2027. Vai ser elaborada por vocês mesmos na sequência, né? Aí uma outra pergunta sobre esse mesmo assunto que sempre chega para a gente, Alessandra, que eu estava lembrando, durante o ano, a chefia precisa se preocupar em atualizar a programação de afastamento? Sim, porque é um planejamento. Aquela programação de afastamento, aí no portal Desenvolve Pessoas, no PDP, onde a Alessandra mostrou, fica público, de todos os setores. Se eu quiser saber, assim, eu sou de um setor e quero saber, vamos ver o que a SEAD planejou para os afastamentos dos servidores no ano de 2016. Eu consigo saber qual é o planejamento, lá está público, as planilhas de todas as unidades. Quando os processos de afastamento e de licença-capacitação eles chegam, a gente olha essa planilha, então precisa estar lá esse planejamento feito. Como é um planejamento, pode ser que alguém não tenha entrado no momento que foi pedido para planejar, agora no segundo semestre, mas em janeiro a chefia e servidor entenderam que vai dar para se afastar, não tem problema algum. A chefia fica com acesso a essa planilha, a chefia da unidade estratégica, né? Fica com acesso a essa planilha durante o ano todo. E ela pode ser atualizada a qualquer momento, tá? A gente deixa só com a chefia da unidade estratégica esse acesso, porque como é uma planilha que altera, que está num drive, então, para ser mais seguro, então, por esse motivo. Mas aí o que acontece normalmente é que a chefia envia e-mail, ou o servidor envia o e-mail e a chefia da unidade atualiza. Essas questões da programação que sempre nos chegam, essas perguntas. E aí a gente abre agora, se vocês quiserem abrir o microfone para fazer pergunta, fiquem à vontade. Ou se quiserem ainda escrever no chat, fiquem à vontade. Vamos ver a ordem aqui. Deixa eu... O Guilherme, não, quem que é o primeiro? A Carla. Acho que é a Carla. Por gentileza, a Carla pode abrir. Bom dia, eu sou a Carla, na verdade eu sou representante docente do CT, né? E eu fui representante também ano passado, mas essa é a primeira vez participando de reunião mesmo, que a gente teve essa oportunidade, né? Parabéns aí, porque é muito bom que a gente tem tantas dúvidas, né? Então é muito bom ter essa orientação inicial. Mas eu não sei, assim, os técnicos, acho que a gente não tem, pelo menos no nosso centro, não tem tanto esse problema. O docente, ele faz uma previsão dentro das áreas, sub-áreas de cada departamento, de sair para licença capacitação ou para sair para um pós-doc, normalmente é assim. E assim, agora falando nas reuniões de departamento, sempre tem aquela dúvida, eu não tenho muita certeza, porque depende do resultado de uma bolsa ou não, enfim. No meu entendimento, era sempre assim, gente, é melhor colocar o nome na lista, porque é um planejamento, você ter lá, do que depois dá tudo certo, você querer sair, mas você não está nessa lista de planejamento. Aí, como você falou que essa planilha vai ficar aberta, né, durante um certo tempo, eu queria saber assim, qual é a orientação que a gente dá para os docentes. Coloca mesmo na dúvida essa previsão ou não? O que é melhor, né, para o PROGEP, até mesmo essa questão de transparência? Era essa a minha pergunta. Devolvo a palavra. Obrigada. Vou responder, Ale e aí, Camila, se quiserem. Coloca. Se tem alguma possibilidade de se afastar, já coloca no planejamento, porque é muito mais fácil, de repente, se não for... O nome ficou lá, normalmente a atualização ao contrário, a gente não observa, não, a gente nem exige isso. Até porque nem tem como, né, ficar toda hora olhando, saiu, não saiu, vamos tirar daqui, não. Então, na dúvida, pode colocar sim, até porque, no caso dos docentes, o planejamento do afastamento, ele envolve, um impacto muito grande, né, envolve a questão das aulas, então... Pode colocar sim, não há problema. E também, se acontecer algum caso de precisar e não está planejado, também é possível. Mas a primeira situação, ela ainda é melhor. Porque aí, como o nome já está lá, é muito mais fácil da gente começar a pensar concretamente, não é?
até do Concordo. as informações, né, do afastamento. Então, pode colocar assim. Tá bom, obrigada. Mariana Simões. Pode abrir o microfone, Mariana. Ei, gente, bom dia. A minha dúvida é um pouquinho depois do PDP, tá? Pelo menos lá no setor, a gente sempre fica nessa questão, assim, porque como a gente tem coisas muito práticas que a gente precisa desenvolver, às vezes esses cursos online não dão conta, né, de atender a nossa necessidade. E não sei também se dentro ali da universidade a gente teria profissionais que poderiam atuar nisso. Até porque, no caso, a gente seria os profissionais da área e estamos precisando de desenvolver coisas. Por exemplo, dar um exemplo aqui, a gente precisa atualizar conhecimentos e aprimorar técnicas de gravação audiovisual em celular para rede social, né? E a gente fica, qual que seria o procedimento, talvez não seja nessa reunião, mas não tenho essa informação, de como a gente poderia solicitar essa contratação externa, não sei, ou se a gente conseguiria pagar algum outro curso, se existe essa possibilidade. Responda, meninas. Você podia compartilhar o Desenvolve Pessoas? Ale, acho que seria interessante, né? Você consegue? Quer que eu compartilhe aqui? Obrigada pela pergunta, Mariana. Acho que é propícia aqui nesse momento, né, meninas? Acho que é oportuna também essa pergunta. Eu acho que lá no PDP mesmo, naquela parte onde tem os quatro itens para o pedido, a lei do 2026, pode ser. Mariana, vou usar o exemplo do ano passado, 2026, que é o que a gente está executando. A gente está em fase de execução, tá? No ano passado, depois dessa etapa de coleta de necessidades e depois da etapa de programação do afastamento, a gente fez uma etapa que foi o planejamento de quais das necessidades de desenvolvimento seriam prioritárias para os setores. E cada setor poderia sinalizar pelo menos 5 necessidades que naquele ano entendia que era prioritária quando se pensava em custeio. Porque, se eu for pensar, tem várias necessidades de desenvolvimento, por exemplo, do nosso setor, da DDP, que a gente consegue suprir com os cursos online da ENAP. Tem vários, tem cursos excelentes lá que cada vez a ENAP está lançando, que a gente consegue suprir. E outros não. Então, esses da ENAP eu não colocaria lá como uma prioridade. Eu colocaria lá os que eu preciso contratar. Então, cada unidade podia selecionar. Está tudo público lá também, tá? Depois, lá no PDP 2026, está todas essas informações nas ações prioritárias. De cada necessidade prioritária, poderia indicar pelo menos 2 ou 3 soluções, meninas. Acho que era 2, né? 2 soluções possíveis. Mudou, foram 2 esse último ano. Foram 2, né? Exemplo, você deu um exemplo aí, esse exemplo que você deu, que eu não vou saber reproduzir o que você falou, mas das técnicas aí que vocês precisam. Vocês poderiam colocar uma possibilidade de participação, sei lá, um evento da comunicação, no qual vão ter oficinas que vocês acham que vai ser muito interessante para conhecer algumas técnicas novas na área de comunicação da administração pública. Vamos dizer que vai ter um evento de comunicação na administração pública. E outro pode ser a contratação de um curso. Se justificar o número de pessoas, poderia ser um curso em company aqui na universidade, ou se não justificar, a gente pode comprar inscrição em um curso que acontece fora, mesmo fora de Vitória. E aí, então, existem essas possibilidades, sim, isso foi já, né? Então, tinha essa possibilidade de indicar lá no ano passado. E aí, como que efetivamente isso acontece? Início desse ano, então, as pessoas que colocaram que precisavam contratar, não, olha, aqui na universidade, essa expertise não tem, como você falou, muitas vezes acontece isso, né? Nós que somos os expertos da área, nós que, né, saberíamos ministrar, e a gente já precisa de mais informações. Então, é contratação. E aí, aqui, ó, como solicitações de desenvolvimento, aí no Desenvolve Pessoas, onde a Alessandra está mostrando, tem contratação, aí eu tirando e colocando o óculos, a contratação de inscrição, solicitação de diárias e passagens,
ações ofertadas pelo DDP, o processo seletivo, né? E a contratação de servidor de outro órgão, que também é uma possibilidade, tem acontecido. O impacto ele é muito interessante, contratar servidor de outro órgão, porque às vezes a comunicação pública, por exemplo, usando o exemplo de vocês, às vezes aqui na UFES a gente não tem, mas será que não tem um servidor público de um outro órgão que vocês conheceram e que está desenvolvendo um trabalho muito legal numa determinada área que vocês gostariam de desenvolver? E a gente poderia contratá-lo para ministrar um curso para vocês? A gente consegue pagar gratificação para ele e a gente consegue pagar, se for presencial, diária e passagem para ele via Vitória ministrar esse curso para vocês. O que a gente precisa é que o setor se organize para isso. Que nesse caso das contratações, o setor precisa se organizar, nós vamos dar todo o apoio de meios para isso. Mas a empresa contratada, ela precisa de ter um meio de coletar essas inscrições, de fazer a certificação, porque é uma contratação, tá? Acontece todo o tempo, tá? Esse ano, só para vocês terem um parâmetro, foi 150 mil destinado para contratação. Já estão gastos os 150 mil para contratação. Então, não só é possível, Mariana, como desde o PDP 2021, acho que já, né? Acho que desde sempre a contratação. As diárias e passagens que foram retomadas, eu acho, em 2024, mas a contratação já era possível antes. Beleza. E essa seleção da prioridade é feita pelo gestor, né? Porque eu acho que no ano passado não passou por mim isso, não me lembro. Pelo gestor, junto com a equipe, com o representante. Tá, só para eu poder ficar atenta e alinhar isso com a chefia, então. Beleza, obrigada. Eu não me lembro se ano passado se nós mandamos uma comunicação específica para os representantes, mas vamos olhar isso e ficar atento, a gente manda para vocês também, né? Show, obrigada. Só reforçando, Dani, que assim, tem aqui nesse link, né, do portal, ao entrar vai ter mostrando todas as regras, né, um edital, outra portaria e tal, e que assim, daí a importância de classificar o que é prioridade ou não, assim, porque não há recurso para contratar tudo, né, que todos querem, existem regras, existe um limite orçamentário, então assim, é bem importante mesmo determinar o que é prioridade ou não, para a gente focar, como a Dani falou, esse ano já os 150 mil que eram disponíveis para contratação, especificamente, né, já foram utilizados. Então, assim, é bem importante mesmo essa etapa. E ela está prevista lá no cronograma, né, do PDP, então vai ter a data lá certinho, Mariana, para saber quando, né, procurar o gestor para poder, talvez dar uma ideia, né, essa é muito importante para a equipe. A gente pode divulgar para a UFES, né, que está acontecendo essa etapa. Isso. Alessandra, tem várias perguntas no chat também. Será que a gente faz uma da mãozinha e uma do chat para a gente ir, ou fazemos todas da mãozinha, depois vamos todas para o chat? O que você pensa? A Camila está respondendo algumas lá, né? Tá. Se a Camila pode continuar respondendo, a gente vai respondendo aqui, e aí depois a gente vai para o chat ver se ficou alguma pendente. Interessante é que do chat também, às vezes é pergunta de todas as pessoas, né? Pode acontecer, depois a gente dá uma lida lá. Então, vamos vir para as mãozinhas, depois a gente vai no chat, tá? Vamos para a Renata Loyola agora. Renata, por gentileza. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Vocês estão me escutando bem? Sim. Então, né? Meu nome é Renata, eu trabalho na Secretaria Acadêmica do CCE e é a primeira vez que eu sou selecionada como representante, então eu já vou me desculpando com antecedência pelas inúmeras dúvidas. Eu estou um pouco perdida. Eu, ano passado, como servidora, fiz o cadastro das necessidades, né, da Secretaria Acadêmica e, na verdade, a minha principal dúvida não ficou muito claro para mim qual é o papel real na prática do representante, já que cada servidor, ao cadastrar, já vai aparecer lá na lista, e quem homologa é o gestor da unidade, né? No caso, é o diretor do CCE que vai homologar. Então, assim, na prática, o que eu vou fazer no sistema? Não ficou claro para mim. Qual que é o meu papel, entendeu? Eu entendi que eu vou participar das reuniões, tirar as dúvidas dos servidores, mas, assim, no sistema, o que eu faço? Eu depois vejo se tem várias necessidades iguais e vou eliminando, assim, eu queria um exemplo mais prático, né, do meu papel. Então, a princípio, agora nessa primeira etapa, né, de cadastro, a gente vai enviar, né, e-mail para vocês e para os gestores estratégicos, das unidades estratégicas também, né, orientando. Cada
unidade de exercício, com a chefia, vai poder cadastrar, mas o gestor estratégico, né, e, no caso, com o apoio dos representantes, vão poder também cadastrar necessidades que entenderem para as unidades. Então, Extras, nesse né? momento, isso, extras, outras necessidades que identificarem. Por exemplo, às vezes a unidade de exercício não identifica uma necessidade que é geral, que o gestor vai conseguir visualizar, que é para todos da unidade, ou que seja alguma a mais. Então, no sistema para cadastro agora, nessa etapa, seria caso tenha alguma necessidade extra, vamos dizer assim, que seja para a unidade toda, ou para diversas unidades dentro da unidade estratégica. E na etapa do gestor, que é a de validação, existe uma etapa dentro da validação e de agrupamento. A gente está pensando ainda como que vai fazer essa etapa de agrupamento, talvez vocês participem também, auxiliando o gestor, mas estamos ainda estudando o sistema, né? E a gente vai orientar. Então, seriam no sistema esses dois momentos, agora de cadastro de outras necessidades, junto com o gestor ali, né? Ou caso alguma unidade tenha alguma dificuldade, não consigo cadastrar por algum motivo, a chefia, né? Aí vocês também conseguem cadastrar, e a chefia procure por algum motivo, não sei, né? A gente for pensar que algum impedimento, alguma dificuldade tecnológica, alguma coisa, você também consegue cadastrar para essas chefias, sabe? Que não conseguirem para algum outro servidor, tá? Então seria esse apoio mesmo. No meu caso, que eu trabalho no centro, né? Eu trabalho no CCE. Tem o gestor, cada chefia de departamento é um chefe de unidade ou só o chefe é só o diretor? Isso que não está muito claro para mim. Por exemplo, a secretaria acadêmica é um setor e tem um chefe lá, porque assim, me colocaram como representante, mas não me explicaram nada antes, não. Inclusive, sou eu o docente, eu não achei o docente aqui, então estou um pouco perdida mesmo, assim. Ou é só eu e com o diretor? Os centros, né, e as corretorias, as secretarias superiores, etc., são as unidades chamadas de unidades estratégicas, né? Tem a listinha depois lá no portal também, se quiserem conferir, né? Se você é unidade estratégica ou não, mas os centros são unidades estratégicas. Assim. Aí dentro tem os departamentos, vai ter secretaria, qualquer unidade que tenha alguém lá em exercício trabalhando, seja um servidor técnico ou um servidor docente, vai ter uma chefia ali formal, né? E aí essa é a unidade. Vai ter unidade que vai ter um servidor só trabalhando, vai ter unidade que vai ter... Certo, não, isso eu entendi. 50, o que eu não entendi se a homologação é feita por cada setor dentro do meu centro, ou se a homologação é feita só pelo diretor, que é entendeu? Essa que é a minha dúvida, em relação à homologação das necessidades. Vai ser pelo gestor estratégico, só pelo diretor, depois na etapa de validação. Agora o cadastro é todas as chefias. A validação ali no agrupamento, que é depois de lá 12 de setembro, né? Aí é só, no caso do centro, a direção. Entendi. Muito obrigada. Renata, e fica tranquila, conta com a gente. Não passa aperto sozinha, não. Vamos passar aperto junto. Qualquer coisa, manda um e-mail e as meninas entram no Meet com você, marca uma reunião, tá? Certamente eu vou mandar alguns e-mails. Eu agradeço. A gente vai construindo junto. Para a gente é novo também, mas elas vêm de um caminho aí do PDP, então a gente se apoia, tá? Pode ficar tranquila. Obrigada. A próxima Aparecida, por gentileza. Ei, bom dia, vocês estão me ouvindo? Olha só, minha dúvida é o seguinte, eu só queria confirmar se a orientação permanece, porque no centro, pelo menos aqui no meu centro, no passado, né, a Alessandra, a Camila, elas tinham passado orientação para tentar não cadastrar muitas necessidades, tentar cadastrar necessidades não genéricas, mas abrangentes. E aí, por exemplo, como cada gestor ele pode, né, cada chefia, ela pode entrar lá com perfil de usuário ou pedir o auxílio do representante para cadastrar, né? E então, ano passado, nós observamos o seguinte, alguns departamentos seguiram essa orientação, cadastraram uma única necessidade de desenvolvimento, bem abrangente, e outros departamentos não. Então, eu queria saber, porque um dos exemplos que tem aqui, eu estou entendendo que continua com essa orientação, que, por exemplo, um exemplo aqui, no nível de proficiência da pós-graduação, que tem aprofundar conhecimentos técnicos científicos em áreas estratégicas para o órgão. Então, a gente poderia, por exemplo, porque essa é sempre uma dúvida do professor, que ele vai lá se afastar para um pós-doc,
né? Ou mesmo do técnico que vai se afastar para o mestrado, doutorado, e aí a gente poderia utilizar esse exemplo e colocar, aprofundar conhecimentos técnicos científicos na área de design ou na área de arquitetura, ou ele teria, porque às vezes eles acham que é preciso especificar em qual sub-área lá da arquitetura, né, ou em qual sub-área da área de artes, que é muito ampla. Então, o que isso implica? O que é melhor? Como que a gente deve orientar os departamentos? Eles podem se atentar a descrever necessidades que vão atender todo o departamento, independente da sub-área que o docente trabalha ali, vai precisar realizar essa capacitação, ou não? Pode descer um pouco mais o nível e ser mais específico. As necessidades devem ser mais abrangentes mesmo. É isso, como orientado no ano anterior também, né? Uma das principais mudanças, na verdade, assim, que agora está bem claro. A gente já vinha trabalhando com isso ao longo dos anos, assim, se tem que ser específico ou não. Agora está bem clara a orientação do órgão central é que as necessidades sejam realmente mais abrangentes, mais estratégicas, assim, não precisa detalhar. A gente sabe que o docente às vezes vai detalhar gostaria de detalhar, às vezes, a pesquisa, sabe? Alguma coisa muito específica, não precisa, é a grande área mesmo aí. E aí aquilo que foi falado, né? Dá preferência a selecionar o que já tem ali. Se não houver mesmo, aquilo que já tem no sistema, né? Se não houver mesmo, a gente se descreve mais abrangente. Não é para especificar detalhadamente qual é o tipo de sub-área, né? Pode ser, não sei, o exemplo que você deu, eu não lembro mais, a arquitetura, alguma coisa mais abrangente nesse sentido mesmo. Você botar a área da arquitetura, o subtipo, não, tá? Porque isso vai facilitar depois na hora de agrupar, porque o agrupamento vai acontecer na hora do gestor estratégico ali, né, da direção, dos proretores, etc. E depois lá, a gente também, na nossa etapa de gestão de pessoas, também vai conseguir agrupar isso tudo. Então, se tiver mais abrangente, vão ser menos necessidades, mas mais estratégicas, né, não tão detalhadas assim. Não sei se é isso, se a Camila quer complementar alguma coisa, mas nesse sentido mesmo. Eu acho que era isso mesmo, é só para a gente poder bater na tecla, sabe? Porque no passado, por exemplo, nós colocamos essa observação e a gente observou depois, no momento da validação, né, que nem todos os departamentos observaram isso, seguiram a orientação. Então, é só para a gente reforçar mesmo nas reuniões que a gente fizer. Isso. Aí, pensando agora, Aparecida, dá para... Desculpa, Dani. Mas pensando assim, que como a gente já tem a lista disponível, os representantes que acharem que vale a pena, assim, já dá uma lida antes, né? Até reorienta, que leia antes, e já dá até para dar uma sugestão, entendeu? Do que se encaixa. Porque tem várias lá que não se encaixam nada, não tem nada a ver com a área de educação, então você já elimina, né? E aí, olhando aquelas que têm a ver com o tema de educação, já dá para dar uma sugestão. Fazer um filtro, né? Isso, já ajuda bastante. Inclusive, é bem importante quem conseguir fazer esse filtro já e orientar. Ok, obrigada, menina. Muito obrigada, Cida. A Cida já é fera aí de representante, né? Tem nos ajudado bastante ao longo dos anos. Próximo é Fábio. Por gentileza, Fábio, pode ligar. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Algumas perguntas capciosas que eu preciso fazer para a gente poder organizar aqui. A gente costuma ver do passado, né? Vamos bem rapidinho. Eu estava com esse ano, a gente não conseguiu algumas ações aqui na biblioteca por conta que a gente analisou com base nas portarias do ano de 2025. Né? Houve bastante mudança e uma delas foi a limitação de pessoas por evento. No próximo PDP, isso vai ser mantido, porque isso nos obriga a fazer alguns critérios na hora de você conceder esse direito à capacitação para as pessoas. E aí, assim, fica complicado porque a gente tem que gerenciar recursos, né? Então, e limitar pessoas, porque na nossa área é um pouco específica, né? Falando dos bibliotecários, são eventos e capacitações que são algumas, né, durante um ano e a maioria no segundo semestre. E esse ano a gente teve uma dificuldade porque a portaria, né, com as orientações e toda a normativa foi publicada em 10 de abril. E aí o evento, que comumente acontece no segundo semestre em novembro, ele aconteceu em julho. Então, ficamos muito apertados, né, no prazo de instruir a documentação.
que era de 90 dias. Então, se fosse o caso, o nosso evento aconteceu em 13 de julho. Então, a portaria foi publicada dia 10 de abril e 4 dias depois eu tinha que estar todo o processo instruído. Só que o que acontece? Os eventos, eles não divulgam a programação com antecedência. E como a gente precisa, já vem para a minha segunda pergunta, a dissociação da questão das diárias é um processo e a inscrição é outro. E a inscrição depende de empenho pela nossa diretoria de contratações, que é outra, né, uma outra ação. E aí fica condicionada a passagem à liberação dessa inscrição. E acaba que o evento fica muito mais próximo ao evento e com isso a passagem fica mais cara. Então, sim, a minha dor geral em relação a essa normativa dessa portaria que vai ser com essas orientações, que você vai seguir essa mesma lógica para a gente poder se organizar, e se vai ter alguma alteração em relação a essas portarias que foram emitidas esse ano. Posso responder. Fábio, esse ano essa portaria ela foi emitida mais de 40 dias depois do que normalmente é, se você olhar, porque, não sei se você se recorda, mas o processo do plano anual de execução, ele foi tirado de pauta no Conselho para uma avaliação pela CIS, então demorou mais a voltar. Então, isso é o efeito em cascata, né? Foi interessante, porque a gente fez toda uma outra discussão mais amadurecida, mas isso gera um efeito em cascata na produção dos documentos que vem associado ao plano anual de execução. Então, assim, esse ano teve essa questão de atraso de data. Quanto à questão, essa é uma questão, né? Quanto à questão de associar a inscrição a diárias e passagens, é porque a gente não sabe como, na hora que a gente aprova aqui o processo e que a gente fala, ok, pode usar o recurso, a gente separa ali na planilha aquele recurso. R$5.000 ali para a equipe da biblioteca, vai fazer o congresso tal. O processo, ele vai para a PROAD e vai para vocês para instruírem a questão para a contratação. E aí fica na mão do setor e da PROAD. A gente não tem diligência nenhuma. E aí a gente já passou por várias situações. Ano passado eu tive uma situação de um servidor que me ligou querendo a passagem dele, querendo a passagem. Quando eu olhei o processo de contratação, estava parado na caixa do setor, do mesmo jeito que a PROAD tinha enviado, não teve nenhuma movimentação da contratação. Imagina se a gente tivesse emitido aquela passagem e depois o servidor não ia ter a participação do evento, porque a inscrição não foi efetivada. Então, assim, pelo menos até o momento, nós não achamos uma forma de dissociar isso. A gente acha responsável a gente associar essas duas questões aí, por causa do impacto que tem, se a gente precisar de cancelar diária, cancelar passagem, ou correr risco, de repente, do servidor se deslocar, viajar e não participar efetivamente do evento, isso gera, né, nem precisa de terminar a frase. Então, essa associação é possível que ela continue dessa forma, mas eu acho que ficou pior esse ano, ficou ruim, foi a questão do prazo, né? O que a gente pretende fazer, que é sempre todo ano fazer, é adiantar ao máximo essa entrega do plano anual de execução para o Conselho, para que o Conselho possa, de repente, na reunião de janeiro, aprovar, para a gente começar. O ideal seria até dezembro, mas assim, a gente não consegue muito, porque dezembro é um fechamento bem louco para a gente. O ideal, né, meninas, se a gente fosse pensar, o ideal seria a gente, em dezembro, estar com o plano anual de execução de 2027 pronto para enviar para o Conselho, porque aí teria a reunião de dezembro e de janeiro para colocar em pauta. Mas, em geral, na de janeiro a gente tem conseguido enviar. Quando é aprovado na de janeiro, fevereiro a gente já consegue. Aí, esse ano não foi na de janeiro. Então, foi essa questão aí que aconteceu esse ano de maneira especial. Acho que respondi as duas questões, né, Fábio? É a questão da limitação de pessoas por evento. Eu posso participar nessa resposta? Posso? Dani, você me permite? Claro. Participar nessa resposta? Aí depois eu volto nessa, então, Fábio. Sim. Pode falar, Josi. Ou você vai responder essa? Ok. Então, veja bem, Fábio, nós estamos a cada ano tentando aprender e melhorar, né? Então, o que acontece? Nos anos anteriores, de fato, não havia limitação
de quantidade de pessoas por evento, mas como a limitação orçamentária a cada ano a gente tem percebido esse desafio, então a ideia de colocar até 5 pessoas por unidade, por evento, é justamente para permitir que pessoas de mais unidades possam participar também, porque a gente tem recebido, isso é muito bom, muitas demandas. Por exemplo, nós estamos no dia 20 de agosto, a gente já não está mais recebendo demanda de pedido de diárias e passagens, porque o que a gente tem planejado para empenhar até o final do ano agora, a gente já não tem mais orçamento com o que veio, né, do Tesouro Nacional, a gente não tem mais para poder disponibilizar. Então, se a gente permite e a gente não limita nem a quantidade de pessoas por unidade e nem o valor máximo por unidade estratégica, que isso também é outra limitação, a gente não consegue permitir que mais pessoas participem, tá? Então, assim, se vocês tiverem uma outra sugestão para tentar nos ajudar a, né, efetivamente fazer com que as pessoas da universidade consigam estar contempladas nas ações de desenvolvimento de outra forma, nós estamos aceitando, mas essa limitação nós percebemos como algo que produziu esse efeito, né, para que mais pessoas possam participar. E só complementando também a fala em relação à questão do prazo para aprovar o PDP, né, o PAI, que é o Plano Anual de Execução do PDP. Além de depender da aprovação do Conselho Universitário, também depende da remessa de orçamento pelo governo federal. Então, por exemplo, esse ano a LOA ela foi aprovada bem no início do ano. Teve um ano que a LOA foi aprovada no início de abril, então o orçamento nem havia sido descentralizado para a universidade, e a gente também não consegue executar nada se a gente não tiver o orçamento disponibilizado, né, pelos ministérios, por quem compete. Então, tem todas essas questões que a gente precisa avaliar. E como a Dani explicou aí, é um outro aprendizado que nós também acumulamos dos anos anteriores. Foi dividir em 2 portarias diferentes a questão da contratação e das diárias e passagens, porque como isso é operacionalizado em pró-reitorias diferentes, quando ficava no mesmo processo, o que acontecia? A contratação é um processo bastante, né, específico, com regramento próprio, e aí, às vezes, quando finalizava tudo na contratação na PROAD e chegava para a gente, estava muito próximo da data do evento, e adquirir passagens aéreas próximo da data do evento significa que o valor que a gente vai pagar em uma passagem, a gente poderia comprar 3 passagens. Então, nós resolvemos tentar dar mais celeridade assim, e aí o que a gente orienta para as pessoas? Acompanhe o seu processo de contratação. Se verificar que o empenho já foi feito, que está tudo ok lá na contratação, aí já pode acionar a questão das diárias e das passagens, que a gente já consegue, né, dar andamento para também tentar otimizar e melhor utilizar o orçamento público, digamos assim, tá? Desculpa aí, Dani, ter feito uma intervenção, mas é só para explicar essa questão, achei importante, tá? Retorno a palavra. Ótimo. Ótimo, obrigada, Josi. Obrigada, Fábio. Fechou, né? Temos ainda 3 perguntas, são 10h23, a gente colocou como teto 10h30. Será que a gente pede para as 3 falarem? Acho que eu pedi para as 3 falarem as perguntas, aí a gente responde em um bloco, tá? A Ana Cláudia, a Marcela e depois alguém que está na SUD, do CCJF, isso? Ana Cláudia. Oi, Daniele. Então, a minha dúvida também é sobre contratação externa. Eu trabalho na SI, nós fizemos um pedido para o evento agora da ENOP, né? Todo ano nós temos esse evento. Coloquei na ação prioritária, só que a minha preocupação era ter, tipo, comido mosca, questão de prazos, né? Quando deveria ter aberto esse processo? Foi aberto em julho e o evento agora é em setembro. Só que aí a gente não conseguiu, realmente não tem verba. Então, a minha preocupação é quando que se deve abrir esse processo, já que a gente já sabe o que vai acontecer, né? Um mês certinho, e sabendo assim, que não tem garantia, né? Porque depende do orçamento, não é isso?
Qual seria o prazo ideal, então, para eu já abrir esse processo, deixar já no sistema? Tá ótimo, Ana Cláudia, anotei aqui, pedi para a Marcela falar dela, a pergunta dela, e a gente responde num bloco. Obrigada, Ana Cláudia. E bom dia, vocês estão me ouvindo? Eu sou a Marcela, eu trabalho na Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade, e também é a primeira vez que eu vou participar do processo participo dessa comissão. Antes isso geralmente era feito por uma servidora que está afastada para o mestrado, e as minhas dúvidas são parecidas com as dúvidas da Renata, né? São dúvidas procedimentais mesmo. Nos anos anteriores, eu lembro que essa servidora que compunha a comissão, ela fazia um levantamento com a equipe e ela fazia o cadastro dessas necessidades no sistema, em algum sistema que eu também não sabia, não fazia ideia de qual seria. E depois disso, a chefia homologava. Eu gostaria de saber se esse procedimento pode ser repetido, se nós, enquanto representantes da unidade, podemos fazer em reunião esse levantamento com a equipe, ao invés dos servidores fazerem a inserção das necessidades no sistema, e a gente fazer isso no sistema. E também gostaria de saber se as chefias vão receber treinamento, porque nós também tivemos uma troca de chefia recente. Assim como para mim é a primeira vez que participa desse processo, a minha chefia também vai ser a primeira vez que vai estar participando desse processo. Então, como tem competências que são exclusivas da chefia, eu queria saber se as chefias também vão ser treinadas. Obrigada, Marcela. Vamos só passar para a próxima pergunta da Sudi. Quem que está aí na Sudi? Bom dia. Bom dia. Thaisa. Também é a minha primeira vez que eu estou participando, e eu queria só saber o prazo que a gente tem para enviar todas as informações no sistema. E se como o meu é dos docentes do departamento, se os chefes do departamento, de cada departamento, que manda as informações para mim. Quer começar dessa última, Alessandra? Pode ser. Em relação tem o prazo, né? Para informações no sistema, e se é o chefe que envia as informações para o representante. Então, o prazo para essa primeira etapa de cadastro das necessidades vai até o dia 11 de setembro, né? Aí temos lá no portal todo o cronograma, tá? Para ver essas datas, porque depois o sistema vai alterar ali para que a chefia superior, no caso do centro, o diretor, faça a próxima etapa. Então, é uma etapa fixa do órgão central, não é nem a gente que determinou essa data, vem pelo sistema mesmo lá, até o dia 11 de setembro tem que fazer essa primeira etapa. Esse é o prazo. Aí, em relação ao cadastro, tem até a ver com a outra pergunta também, assim, né, de quem que cadastra e tal, mas o chefe do departamento, ele pode, ele mesmo acessar o sistema, né, e incluir as necessidades de desenvolvimento lá, não precisa passar para o representante incluir, ele já vai acessar, a gente vai enviar um e-mail para todas as chefias, né, então ele já pode acessar e incluir. A orientação é que as equipes se reúnam, né, não é para o gestor, para a chefia entrar lá e incluir só da cabeça dele, assim, as necessidades, claro que ele vai ter uma visão talvez mais ampla ali, né, mas é para as equipes se reunirem e os servidores participarem também. A gente vai divulgar, vai ser enviado e-mail para todos os servidores hoje que está aberta essa etapa para procurar a chefia ou o representante para poder informar as necessidades, né? E junto discutirem, aí incluir a própria chefia. Acho que eu vou responder já a outra do representante, que tem a ver, que é meio a ver. Se o representante pode ele centralizar o cadastro, né? Antes, realmente, era outro sistema, como foi falado, a Marcela falou, né? Era o portal CIPEC, era feito por planilha, a coleta de informações nas equipes, e aí o representante incluía, porque era um outro sistema, era outra coisa, foi o jeito melhor que foi encontrado de fazer. Agora, nesse novo sistema que é mais simples, e conforme foi orientado pelo órgão central, as chefias já podem acessar e incluir diretamente, não precisa passar pelo representante, o representante pode também adicionalmente incluir ou auxiliar alguma chefia. Agora, se em alguma unidade ali definir, não, vamos fazer uma reunião, então, foi sugerido, né? Faz uma reunião, um setor menor, não sei. Se reúnam-se, o representante que vai anotar ali as
necessidades incluir? Pode também. Aí vai depender mais de como o tamanho da unidade, de como a unidade funciona, né? Não é um impeditivo, não. Fazer uma reunião única, né? O representante cadastrar. Pode ser também. É até um jeito muito bom, na verdade, de fazer, dependendo do tamanho, né? E da característica da unidade ali. A ideia de dissolver um pouco, existem unidades enormes, assim, né? Não dá para um representante cadastrar, fazer reunião com todas, talvez, né? Então, as Aí a Marcela unidades com perguntou autonomia. também. Aí a Marcela perguntou também As do treinamento para chefias. Então. Aí tem dois tipos de chefia, vamos dizer. Tem a chefia que a gente está falando de gestor estratégico, que é aquele que vai fazer a validação depois, que são os diretores, os pró-reitores, superintendentes, secretários superiores, enfim, né? São aqueles que estão mais vinculados diretamente à administração, né? Superior ali. Então, esses, provavelmente, a gente vai fazer algum material de divulgação específico para eles, que é uma outra coisa que eles vão fazer, etapa de validação ali. Não sei se a gente vai marcar algum momento de conversa, provavelmente sim, né? Devemos fazer. Agora, as chefias ali das unidades de exercício são mais de 300 na UPSODES, mas não vamos fazer, assim, um momento de reunião, não está previsto, pelo menos, né? Geral, assim como foi feito agora, não. Vai ter material, né? Vamos divulgar ali os guias para orientar, e vai ter por e-mail. Aí vocês entram ali, um papel importante de apoio. Vamos orientar que essas chefias, os servidores também procurem um representante para auxiliar alguma dúvida no sistema, entendeu? Vocês são ali multiplicadores, né, dessa informação sobre o sistema, como acessar. Então, esse é o papel do representante também, assim, de auxiliar essa parte do cadastro, né? Mas um treinamento específico para todas as chefias não está previsto, vão ter os guias. Podemos até disponibilizar o link desse treinamento, lá já vai estar no Pode também, pode fazer um e-mail enviando para eles. Por exemplo. E aí, por fim, eu acho que da Marcela e da Thaisa, me parece que ficaram respondidas. Da Ana Cláudia, sobre a questão do prazo para entrar com o processo de contratação. Sempre que é publicada a portaria de contratação, Ana Cláudia, a gente dispara um e-mail no portal dizendo que ela foi publicada. Nesse momento, se a unidade já tem as informações da ação, já pode solicitar. É comum a gente fazer processo no primeiro semestre de ações que vão acontecer no segundo semestre. Tá? Então, não é problema, pode acontecer sim, até porque não tem como reservar o recurso realmente. Porque se a gente fizer uma conta lá na planilha de todas as unidades que pediram algum tipo de contratação como prioritária, a gente não fecha a conta, não tem como fechar a conta. Mas a gente sabe que no final muitas não pedem. E aí eu queria dar um recadinho para aquelas unidades que não pedem contratação, muitas vezes que nem sabem como fazer, muitas vezes que fica com receio como fazer. Eu não sei se tem... O pessoal da PROAD, que faz essa parte de contratação, eles dão um super apoio. Então, assim, eu diria para quem, né, precisa de fazer alguma outra contratação, porque a área é muito específica, como a Mariana deu exemplo, não fiquem com esse receio, façam a primeira. Eu falei até com o pessoal que eu acho que o processo, ele é mais assim, detalhadinho, ele é mais chatinho do que difícil. Não é difícil, e a PROAD dá um apoio, assim, super. Então, só que o setor precisa realmente se disponibilizar para instruir o processo com as informações, para solicitar as informações da empresa que está sendo contratada. É um trabalho importante ali que precisa ser feito. Mas se o foco é fazer a contratação, que vai se reverter em desenvolvimento para os servidores e impacto para a unidade de trabalho, e que existe orçamento, vamos fazer, né? Porque senão muitas vezes fica sempre as mesmas unidades que são contempladas. Por que são sempre as mesmas unidades? Porque são essas que já se determinaram a fazer e que aí já não tem receio de fazer e que todo ano fazem. Então, vamos colocar a mão na massa e aí a gente contar com o nosso apoio. Aí a Josi está falando. A SAAD é um exemplo de... A Josi está falando aqui, a SAAD é um exemplo, está contratando uma ação de desenvolvimento importantíssima na área de ações afirmativas. Isso, estão fazendo uma contratação agora nessa área de ações afirmativas. Então, que é trabalhoso, mas não é difícil, isso.
Eu falei que o processo é meio chatinho, minha chefe aqui me ajudou com uma palavra melhor. O processo ele é trabalhoso, mas ele não é difícil. É exatamente isso. Ele não é, e realmente assim, a PROAD dá todo o apoio, porque tem os sistemas que a gente precisa entrar, que a gente precisa se cadastrar, então eles dão um apoio incrível, vocês podem ficar tranquilas. Se tiver no prazo que precisa, o prazo é importante para a gente fazer as coisas com responsabilidade. Se tiver no prazo, a gente precisa ter todo o apoio, tá? Isso. Eu acho que agora não tendo mais perguntas, no chat eu vi que a Amanda e a Camila conseguiram responder as perguntas. Ficou alguma pergunta ainda? E acho que a Thaisa, né, está fazendo uma... Se o chefe de cada departamento que irá lançar as ações dos docentes, eu lançaria o que no sistema? Isso. A Thaisa ainda está perguntando se é o chefe de cada departamento que irá lançar as ações dos docentes, então qual seria ainda o papel dela nessa questão do lançamento no sistema? Acho que eu vou responder também, né? Nessa primeira etapa de cadastro, o representante pode, como foi sugerido, né, anteriormente, ou ele pode centralizar, fazer uma reunião, se for equipe menor, ou se assim for decidido na unidade, né, e aí ele vai fazer o cadastro, por exemplo. Mas a orientação geral é que as chefias se reúnam e façam. O representante, ele vai orientar, se a chefia tiver dúvida, se por acaso não conseguir, por algum motivo, cadastrar, aí o representante consegue entrar lá e selecionar a unidade para cadastrar, que a chefia só vai conseguir cadastrar na unidade dela, né? E também aquela questão de se reunir com o gestor da unidade estratégica, no caso do centro, seria o diretor, né? A direção do centro. Pode se reunir com o diretor e pensar em necessidades que são gerais para todo o centro, por exemplo, né? E cadastrar essas a mais também. Aí um detalhe, lá na etapa, que a gente nem falou, né, mas vai vir lá na etapa do gestor, ele também vai conseguir depois cadastrar, se notar, ninguém cadastrou coisas aqui importantes, ele também vai conseguir depois, lá na outra etapa, lá em setembro, né, cadastrar. Mas por enquanto vocês, alguns representantes pode ser que cadastrem, outros pode ser que só apoiem as chefias, entendeu? Tirem dúvidas, seja o nosso suporte aqui nessa primeira etapa. Tá? Então, vai depender de como a unidade ali, o tamanho, né, e tudo vai encaminhar essa coleta. Não sei se ficou respondido. Thaisa, então, é um papel importante de nos ajudar a implementar essa cultura do desenvolvimento. Acho que é um papel importante de vocês, para além de um papel operacional de só registrar no sistema, sabe? Então, a gente está aos poucos, né, mas a gente está aí já há 6 anos do PDP, que o PDP existe, então a gente precisa virar essa chave e trazer essa cultura do planejamento, do desenvolvimento, e vocês são os braços aí nos setores. E aí, mais uma vez, a gente fica à disposição de vocês para apoiar aí no dia a dia e conseguir organizar aí o nosso PDP 2027 da melhor forma. Então, a gente vai finalizando por aqui, agradecendo, então, a participação de todas as pessoas que conseguiram participar e ficar até o momento. E aí, ficamos à disposição pelo e-mail. Eu vou passar a palavra para a Josiana, se ela quiser finalizar. Fica à vontade, Josi. Ei, tá me ouvindo? Sim. Eu estava no computador e no telefone, aqui eu ouço melhor. Não, só agradecer mesmo a participação de todas as pessoas e, mais uma vez, né, o comprometimento, a dedicação de vocês, da equipe da DDP, para nos orientar nesse processo aqui. E como vocês disseram, nós estamos à disposição para dúvidas durante todo o processo, né, tanto do levantamento das necessidades de desenvolvimento, quanto durante a execução, né, sempre lembrando que enquanto a gente está executando um pai, a gente já está pensando em outro, então, né, a gente tem sempre muitos processos caminhando ao mesmo tempo. Mas estamos sempre à disposição pelos canais, tanto por e-mail, quanto presencialmente, tá bom? Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Obrigada, então. Bom trabalho para nós.